Olá, boa noite. O Senado Agora está no ar. A Polícia Federal resgatou nesta semana uma chinesa mantida como se fosse escrava numa loja de produtos importados na cidade de Araçatuba, no interior de São Paulo. De acordo com as investigações, a mulher foi mandada ao Brasil há quase 3 anos para pagar trabalhando uma dívida dos pais com os comerciantes, também chineses. A jovem de 23 anos estava num quartinho de papelão no meio das mercadorias, um ambiente insalubre e sem ventilação. O passaporte havia sido retido pelos empregadores, que foram presos em flagrante. O crime é inafiançável e eles podem pegar até 8 anos de cadeia. A jovem foi encaminhada a um abrigo provisório. Além da prisão, os comerciantes flagrados pela Polícia Federal também poderiam perder a loja se condenados pelo crime. É o que determina uma emenda constitucional que o Congresso promulgou há menos de 4 meses. Mas esse avanço no combate ao trabalho escravo ainda depende de regulamentação para entrar em vigor de modo efetivo. O Cadastro Nacional de Empregadores autuados por exploração de trabalho escravo tem 609 nomes entre pessoas físicas e jurídicas. A maior parte está no Pará. Em segundo lugar, Minas Gerais, seguido por Mato Grosso e Goiás. As atividades econômicas em que o trabalho escravo é mais utilizado são a pecuária, a produção florestal, a agricultura e a indústria da construção. A Emenda Constitucional 81, promulgada em junho, determina que propriedades onde for identificado o trabalho escravo sejam expropriadas e destinadas à reforma agrária e a programas de habitação popular sem indenização ao proprietário. Mas o Congresso ainda precisa aprovar uma lei para definir a forma como será feita a expropriação desses imóveis. É necessário, nesse momento, adequar a legislação da expropriação que rege o processo de expropriação para dar o devido processo legal. Nós vivemos num Estado democrático de direito e isso tem que ser uma norma imperativa. A Comissão de Deputados e Senadores que trabalha na regulamentação da Emenda Constitucional também quer tornar mais claro o conceito que define trabalho escravo como exaustivo e em condições degradantes. Jornada exaustiva é algo que não tem definição. Dormir numa rede é uma condição degradante ou não é uma condição degradante? Então tudo isso tem que ficar definido. A expropriação de imóveis onde for constatado o trabalho escravo está alinhada com o protocolo da Organização Internacional do Trabalho, aprovado em julho deste ano em Genebra. O Brasil, como país signatário, se comprometeu a adotar medidas para prevenir e combater o trabalho escravo, além de dar às vítimas proteção e acesso a reparações como indenizações. O trabalho escravo é um fenômeno mundial. O trabalho escravo urbano, hoje, nós temos muito presente, principalmente nos grandes centros. São Paulo está aí como exemplo, principalmente trabalhadores vindo dos países limítrofes, como a Bolívia, o Peru, e realmente é um fenômeno que nós temos constatado e combatido firmemente. O protocolo da Organização Internacional do Trabalho, que define as formas modernas de trabalho escravo, precisa ser ratificado pelo Congresso para entrar em vigor no Brasil. Em 1995, o país reconheceu formalmente que existe escravidão no território nacional. De lá para cá, mais de 45 mil trabalhadores foram resgatados. A CPI mista da Petrobras recebeu da Justiça Federal do Paraná os depoimentos da contadora Meire Bonfim Posa. O material é sigiloso. Meire Posa trabalhou para o doleiro Alberto Youssef, preso na operação que investiga desvio e lavagem de dinheiro da Petrobras. A contadora é testemunha no inquérito e também está convocada a depor na CPI mista. A data ainda não foi marcada. A comissão só volta a se reunir depois das eleições. Faltam 11 dias para que os eleitores escolham o presidente da República, governadores e parlamentares. Para a renovação do Congresso Nacional, os brasileiros devem eleger senadores e deputados. Eles trabalham lado a lado e têm muitas atribuições em comum e várias diferenças. Entenda na reportagem de Dinalva Ferreira. Câmara dos Deputados, Senado Federal.
No Brasil e na maioria dos países, senadores e deputados dividem a tarefa de legislar sobre temas de interesse nacional, fiscalizar a aplicação de recursos públicos e aprovar o orçamento. É o sistema bicameral. Mas existe diferença entre as atribuições de um e outro. Perguntamos a quem elege os parlamentares. Por incrível que pareça, eu não sei. Você acredita? Os deputados federais, eles votam as leis, aí vai para o Senado aprovar e depois disso eu acredito que vai para a presidência da República. O senador representa mais o Estado, né? E o deputado federal representa mais o povo. Os deputados representam a população brasileira no parlamento. São 513 com mandato de 4 anos. Os senadores representam os estados dentro da federação. Por isso, cada um dos 26 estados e o Distrito Federal tem o mesmo número de senadores, 3. No total, 81 parlamentares com mandato de 8 anos. Os estados, independente do seu tamanho, têm o mesmo número de representantes para que ali o Senado agisse como um poder moderador em relação às decisões que são tomadas na Câmara, principalmente no que diz respeito à proteção dos estados menores. Os senadores têm algumas atribuições exclusivas, como processar e julgar o presidente da República, o vice e ministros de Estado nos crimes de responsabilidade, analisar as indicações de autoridades, autorizar empréstimos externos e fixar, por proposta do presidente da República, limites globais para as dívidas da União, Estados, Distrito Federal e municípios. Para o cientista político Leonardo Barreto, o sistema brasileiro permite que os senadores tenham uma atuação mais abrangente. Enquanto que um deputado muitas vezes é eleito com 3%, 4% dos votos válidos, e isso permite com que os deputados segmentem seus campos de atuação, por exemplo, lutando por uma bancada, por um sindicato, por uma corporação, por uma região, o senador ele tem uma tarefa mais ampla, que é defender a população como um todo. Ele não se dá, né, esse direito de ter uma atuação segmentada, porque quando ele vai tentar renovar o seu mandato lá no seu estado, ele precisa da maioria absoluta dos votos. O site do Senado tem uma seção especial sobre as eleições deste ano. Veja lá no www.senado.leg.br/notícias. Você pode conferir as reportagens preparadas pelo jornalismo da TV, da rádio e da Agência Senado, entrevistas, gráficos e orientações ao eleitor. Você terá outras notícias a qualquer momento em nossa programação. E nesta quinta-feira, às 8h15 da manhã, no Senado em Dia. Boa noite.